Se você quer se tornar fluente em inglês e se comunicar de maneira mais natural, então você precisa saber como falar as horas em inglês da maneira correta. Não dá para falar 3 hours, it's 2 hours, it's 4 hours. Quando você está se referindo a uma hora exata, você fala o'clock. Por exemplo, 1 da tarde, 1 o'clock. 2 horas, 2 o'clock. 3 horas, 3 o'clock. E por aí vai. Exceto quando o relógio atinge as 12 horas, pois aí ou é meio-dia ou é meia-noite. Meio-dia a gente fala midday, ou mais comumente é falado noon. Meia-noite a gente fala midnight. E quando você se refere a midday ou midnight, você não precisa falar o clock depois, pois já está claro que você está se referindo ao tempo. Só que há um detalhe: o clock sempre é utilizado quando já está subentendido de que período do tempo você está falando. Ou seja, se eu chegar para você e falar, nós vamos ter uma reunião às 4 horas da tarde, eu posso chegar em você em inglês e falar Our meeting will be at 4 o'clock. Porque já está subentendido que é à tarde, né? A gente trabalha de manhã. Não é comum ter uma reunião às 4 horas da madrugada, não é mesmo? Mas se você quiser ser mais específico e realmente deixar claro de que período do dia você está falando, seja manhã, à tarde, à noite ou à madrugada, então você vai usar depois ou a expressão AM ou PM. Do mesmo jeito em português, né? AM é antes do meio-dia, PM é depois do meio-dia. Se você quiser falar, por exemplo, ele chegou em casa às 4 da manhã, você pode falar He came home at 4 a.m. Ah, mas eu posso ser específico sempre? Sempre quando eu for me referir às horas, ao invés de falar o clock, eu posso sempre falar 4 p.m., 5 p.m.? Sim, você pode. Mas se você quiser soar mais natural, é bom que você saiba que os nativos geralmente falam o'clock, exceto quando eles realmente precisam ser específicos de que tempo do dia eles realmente estão falando. Para falar das horas quebradas, existem duas maneiras. A maneira mais simples, porém menos usada, e a maneira um pouquinho mais complicada, porém a mais comum. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como funciona cada uma delas. A maneira mais simples é assim: toda vez que o relógio marcar, vamos supor, 2:05, o ponteiro pequeno aqui está no 2 e o maior está no 1, você vai falar 2:05. E se for 2:06, 2:06. Repare que esse ou é para simbolizar o zero. 2:07, 2:08, 2:09, até o número 10. A partir do número 10, você fala o número da hora e depois o número do minuto. Ou seja, se for 2:10, 2:10, 2:15, 2:15, 2:30, 2:30, 2:50, 2:50, 2:55, 2:55 e por aí por diante. Essa é a maneira mais simples de falar, mas infelizmente não é a mais usada. Portanto, se você realmente quer soar como nativo, você precisa dominar essa segunda maneira. Vamos supor que é 1:05. Ao invés da gente falar 1:05, igual na primeira maneira, a gente vai falar 1:05, porque 5 minutos se passaram das 1 hora, entendeu? Past significa passado, então 5:05, 5 se passaram de 1. Vamos supor que é 2:10, 10:02, 10 minutos se passaram das 2. Vamos supor que é 4:20, 20:04, 20 minutos se passaram de 4 horas. Nesse caso, a gente não fala o'clock depois, porque o'clock é para horas redondas, beleza? Agora, passou da meia hora, já muda um pouco uma palavra, né? Ao invés de falar past, a gente vai falar to, que significa para. Então, se for, por exemplo, aqui 8:40, a gente fala 20 to 9. É o famoso 20 para as 9, não é mesmo? 20 to 9, 20 para 9, 20 minutos para 9 horas. Agora você pode ter reparado que toda vez que o ponteiro maior de minutos
bate no 3, no 6 ou no 9, a gente usa uma expressão um pouquinho diferente dos outros minutos. E a lógica por trás disso parece complicada, mas é simples. Vamos imaginar uma laranja aqui, né? E se a gente divide a laranja na metade, a gente fala half. E se a gente divide a laranja em 4 partes, a gente fala um quarto, ou seja, a quarter. Então, quando a gente fala a quarter past 4, significa que um quarto de uma hora se passou depois das 4. Lembre-se, 15 minutos é um quarto de 60 minutos, não é mesmo? Porque 60 minutos dividido por 4 é 15. Eu sei, né? Não sei se você faltou nas aulas de matemática. E agora, quando dá 4:30, a gente fala half past 4. Porque a metade se passou depois das 4. A metade de 60 minutos se passou depois das 4. E como a gente já viu, quando o relógio passa da meia hora, a gente não fala mais past 4. A gente fala to e a hora que vai dar depois, né? Ou seja, se é 4:45, é a quarter to 5. Falta um quarto para uma hora, não é mesmo? Faltam 15 para 5. A quarter to 5. Então, recapitulando, antes de meia hora a gente fala 5 past 6, se for 6:05. Se for 7:10, a gente fala 10 past 7. Se for 8:20, a gente fala 20 past 8. Se for 9:25, a gente fala 25 past 9. Depois de meia hora nós falamos quantos minutos faltam para a próxima hora, não é mesmo? Igual no português, né? Não sei vocês, mas aqui quando é 4:45 a gente fala 15 para 5, né? Então se for 6:35 a gente fala 25 to 7. Se for 7:40 a gente fala... Se for 7:40 a gente fala 20 to 8, porque faltam 20 minutos para as 8. Se for 8:50 a gente fala 10 to 9. E se for 9:50 a gente fala 10 to 10. Desculpa que o slide está um pouco errado. Viu como é simples? Agora me diz aí nos comentários quantas horas, né? What time is it? Se você gostou dessa aula e quer levar o seu inglês para o próximo nível, você pode me chamar nesse número do primeiro comentário desse vídeo, em que eu vou estar te apresentando o método em que eu ensino meus alunos particulares a aprender inglês de maneira muito mais rápida, divertida e dinâmica para alcançarem a fluência de maneira mais efetiva. Além do mais, eu também dou aulas de conversação, caso você esteja em um nível mais avançado. Agora, se você realmente quer gravar o que aprendeu hoje, então você precisa estudar de maneira eficiente. A gente sabe que simplesmente ver uma informação em uma aula e depois simplesmente ir embora, fechar o vídeo, fazer outra coisa, é provável que você esqueça, né? Mas eu criei um vídeo em que eu explico uma técnica japonesa que me ajudou a quase nunca mais esquecer o que eu estudei no inglês. Vai estar neste card aqui.